Oh, aí sim, hein? Pra outra? Oi pessoal, eu sou a Naomi. Eu sou a Rafa. E eu sou o Duca. E isso não é um manual de vida. O assunto de hoje é dinheiro. Isso mesmo, como a gente lida com o dinheiro e como a gente tem tentado passar pra Naomi a relação com o dinheiro, né? Sim. Aqui em casa foi um choque pra mim depois que eu casei, porque até eu casar eu trabalhava em firma, batia ponto, eu era assalariada. Aí quando eu vim pra São Paulo e casei com o Duca, eu conheci uma realidade que eu até então não conhecia, que era não ter um salário fixo numa data certa, todo dia do mês tá ali o dinheirinho na conta. Aqui em casa a gente não tem isso, né? A gente não tem um salário no dia específico do mês. O dinheiro entra picado. E isso é mais difícil de administrar o dinheiro, né? Sim, não só o dinheiro entra picado, como às vezes não entra. A vida de músico é uma loucura. Às vezes a gente tem dinheiro, às vezes a gente ganha mais dinheiro e às vezes a gente não ganha dinheiro nenhum. Durante muitos anos da minha vida eu não soube administrar. Às vezes você tem uma quantidade maior de dinheiro e você achar que você tem dinheiro. Na verdade não, você tem que prestar atenção nas suas finanças e entender que não, aquele dinheiro não necessariamente ele existe, entendeu? Ele existe de maneira que deva ser poupada, administrada, para que futuramente, num período onde tenha menos shows ou às vezes até em férias, a gente possa recorrer a ele e tapar os buracos. É uma administração mais complicada de fato do que quando você tem um salário mês a mês ali naquele valor específico, né? E quando você tem um salário, você faz os seus compromissos já pensando que você recebe X e que você vai poder pagar isso, isso e aquilo. Quando não se tem um salário, é mais difícil você fazer alguns compromissos de pagamentos mensais. E daí fica um pouco mais complicado mesmo e a gente tem tentado fazer isso. Como a gente não sabe do mês que vem, o que a gente recebe esse mês, a gente gasta o mínimo possível e guarda um pouquinho pro mês que vem e aquele mês que não vai entrar muita coisa. E para isso a gente cortou muitos gastos e a gente reeducou a nossa vida financeira no sentido de comprar coisas que a gente precisa, não coisas que a gente quer, né? E assim, tipo, ele recebe um tanto lá, aí ele paga as contas, compra comida, guarda um dinheiro, e aí pro próximo mês você vai, paga as contas E sempre tem uma reservinha, né? sempre guarda, porque não sabemos o mês que vem. Eu nunca tive uma educação financeira, é uma preocupação que eu tenho muito com a Naomi. Cachorro. É uma preocupação que eu tenho muito com ela, para que ela aprenda a administrar o dinheiro, ela aprenda a entender que se ela tem uma quantidade X de dinheiro na mão, não necessariamente aquele dinheiro ele existe. Ela precisa entender que esse dinheiro ele precisa ser guardado às vezes para uma adversidade ou para um projeto futuro, por que não? Papai, eu queria um brinquedo X. Então poupa o seu dinheirinho. E uma maneira que a gente encontrou para fazer isso de maneira mais efetiva para ela agora é que você vai ter Mesada. Esse vídeo vai ficar com o cachorro latindo ao fundo, tá? É uma trilha sonora. Ele vai começar a me dar mesada pra eu poupar meu dinheiro. E aí, tipo, agora eu tô querendo a boneca LOL. Sabe aquela bonequinha LOL surpresa? Ela é muito fofinha. Eu já tenho tanto de dinheiro que precisa pra comprar, mas eu quero juntar mais. Vai que algum dia eu acho alguma coisa que eu quero, aí eu vou juntando. E isso é engraçado porque nós, quando somos crianças, a gente não sabe como funcionam as coisas. Então, se o pai dá 10 reais, a gente já quer gastar os 10 reais em sorvete, chiclete, bala, pirulito e pronto, acabou os 10 reais. Aí, putz, mas eu queria comprar aquela bonequinha que custava 5 e eu gastei todos os meus 10 já. E aí sempre fica nessa. Aí às vezes o pai fica, tá bom, vai lá dar 5 e sempre dá, sempre dá, sempre dá e vai comprando tudo. A gente não quer que isso aconteça aqui em casa. Que, olha, tem dinheiro pra comprar o que quiser, porque não tem dinheiro pra comprar tudo o que quiser, Sim. né? Até uma coisa interessante nesse aspecto sobre finanças que vale ressaltar é o seguinte: a Naomi, pelo fato dela não morar comigo, e isso é um erro muito recorrente entre pais, os filhos não moram, homens separados,
onde os filhos moram com as mães. É muito recorrente o pai querer suprir essa ausência com presentes. Já que eu não sou presente, eu preciso dar presentes. Ele vai comprando presente, vai comprando presente. Nunca fala não, né? Nunca sabe falar não, ou seja, a criança pede uma bala, pede um chiclete, pede um doce, e ele sempre está dando justamente pelo medo da criança não amá-lo e tudo mais. E eu posso falar, gente, com propriedade, não caiam nessa cilada, nessa roubada, porque na boa, você vai comprometer as tuas finanças, esse medo da tua ausência, ele não existe, porque o seu filho ele vai te amar, independente de se você socar trocentos presentes para ele ou se você não puder dar presente nenhum, porque cá entre nós essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil que não podem dar presente para os filhos. E eu já vi inúmeros exemplos, inúmeras situações onde pais socam presentes para suprir a ausência e não resolve. E eu já vi exemplos de pais que eles são presentes na medida do possível, ou seja, eles são divorciados e não estão sempre com a criança, mas tentam na medida do possível dar o máximo de tempo de qualidade, e mesmo não conseguindo, por questões financeiras, dar muitos presentes, conseguindo ter um laço que dinheiro nenhum paga, entendeu? Então é uma coisa assim que eu posso falar pra vocês, não caiam nessa cilada, não caiam nessa roubada, até mesmo porque isso é ruim pra eles, porque eles não vão aprender a valorizar. Ou seja, tem sempre tudo, apareceu a bonequinha X, tem, apareceu o carrinho Y, tem. Eles não aprendem a valorizar, eles não sabem que aquilo tem um preço. E eu e a Naomi e a tia Rafa também, né, meu amor? A gente sempre procura conversar muito sobre finanças, sobre o valor das coisas, o quanto elas custam, o quanto isso é trabalhoso para os pais, claro, não de uma maneira que se torne um peso para a criança, afinal de contas ela é uma criança e tudo mais, mas de uma maneira bem didática, ilustrando bem e sem deixar a coisa pesada, né, filhinha? Da mesma forma que é guardar o dinheiro, a gente ensina muito ela a guardar o dinheiro, não ficar gastando com desejos imediatos, só que ao mesmo tempo não pode gerar na criança o que quase eu sou, mão de vaca assim, que não gasta com nada. Também isso é ruim, todos os extremos são ruins. Claro. Então a gente guarde dinheiro, mas também não é o dinheiro que manda em você, é você que manda no dinheiro, sabe? Guarda ele, mas, putz, eu quero muito, tá bom, vai lá e compra, não precisa ficar equilíbrio. Escravo. É um equilíbrio entre o desejo e o dinheiro. Por exemplo, como você falou, o dinheiro não manda na gente. E o desejo também não manda na gente. A gente pode sim, a gente pode dizer não, por muitas vezes. Uma coisa que eu tenho exercitado pra mim por exemplo, eu quero muito um videogame. Eu não tenho um videogame, eu queria um PS4 ou um Nintendo... Você quer o Nintendo. O Nintendo Switch. Um outro exemplo é que esses dias a gente estava numa loja e eu vi um macacão, ele estava em promoção, estava muito barato pelo valor de jeans. Tava bem barato e eu fiquei louca porque eu amo macacão e eu queria porque eu queria, mas aí até a gente fez uma brincadeira, o Dudu olhou pra mim e falou, você quer ou você precisa? Eu falei, eu quero muito. Ok, às vezes a gente quer e tudo bem a gente comprar, mas a gente tá numa situação que às vezes o querer pode ser um pouco perigoso para nossas finanças, mesmo que seja uma roupinha em promoção de R$70. Aqui em casa, nossas finanças, a gente já cortou TV a cabo. A gente não tem mais porque assistia Netflix e YouTube. Pra que pagava TV a cabo se quase nem via? Os nossos planos de celular a gente tá sempre fazendo portabilidade, porque a gente tá sempre indo pra um plano melhor do que o outro, sempre pesquisando e procurando, conversando com as pessoas. Como a gente mora no centro, a gente tenta fazer o máximo possível a pé pra não gastar com gasolina, com estacionamento. A gente tem cortado tudo na medida do possível, assim, pra ter uma vida mais econômica e uma vida mais simples também, né? Uma vida mais tranquila, sem esse desespero de, meu Deus, a gente tá devendo isso, a gente tá devendo aquilo. E não somos perfeitos, a gente tá devendo o cartão de crédito, a gente tá pagando parcela do cartão de crédito, só que a gente tem feito tudo assim, tentado no máximo possível trazer a nossa realidade e não viver uma realidade fora do que a gente pode e acabar nem dormindo porque não consegue pagar as coisas, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Você prefere um Smart Balance e um videogame e aí você ganharia isso e passaria um mês inteiro sem ver seu pai? Ou você preferia não ter nenhum dos dois e ver o seu pai muitas vezes no mês? Uhul! Gelei, viu? Confesso que eu gelei. Já a pessoa fala assim, eu é prefiro claro. Nintendo. Não, mas tipo, é claro que eu queria as Smart Balance no videogame, mas eu não queria ficar sem ver ele. Você
você tendo o seu papai e não tendo essas coisas, a vida é legal de boas, não é? Aham. Uma vez eu vi naquele pai... Ah, eu sei quem é, mas não lembro o nome. Ele falou um dia numa palestra dele que às vezes quando o casal fica grávido, aí já a primeira coisa, meu Deus, preciso trocar de carro. Aí já vai lá e faz uma dívida maior pra trocar de carro porque precisa dar um conforto maior pro neném que vem aí. E o seu bebê e o seu filho até grandinho, ele não tá nem ligando pro seu carro. Ele tá ligando pra sua presença. Aí o que você vai fazer? Você vai triplicar suas horas extras pra conseguir ganhar mais dinheiro e pagar esse novo carro e ficar menos tempo com o filho. E aí pode acontecer aquilo que a gente sempre comenta, né? De repente o seu filho é grande, aí quando você dá uma relaxada no trabalho, você vê ele já é grande demais, já passou a fase de estreitar os laços e você perdeu a infância porque você está tentando dar conforto. Óbvio, conforto é bom, mas a presença é muito melhor, né? Sem dúvida. Eu tenho o meu cofrinho de pino muito fofinho, que eu ganhei dele, inclusive. E aí eu tô guardando meu dinheiro. Eu não acho, eu vou ser sincera, eu não acho difícil guardar meu dinheiro. Como eu falei, eu tava querendo essa LOL. A gente vai ver, né? Bom, claro. Você tá economizando pra isso, né? Sim, eu tô economizando. Tipo, se eu consigo, você consegue, né? Não é difícil. É só você vai lá, junta seu dinheiro. Mas eu tô querendo muito essa camiseta e esse short. Qual você quer mais? Ou você tem... Quantas camisetas e shorts você já tem? Pois é, né? Como Você precisa? Você precisa? Dá orgulho, hein, mano? Você é louco, ó. Até arrepio. Provavelmente você já tem um montão de camiseta e short. Outra coisa, nesse sentido, a gente está tentando implantar assim, mas eu quero um novo. Então faz assim, compra um novo, pega um que tá lá guardado, que você já não tá mais usando, e doa. Então sempre que entrar um no guarda-roupa, tira o outro, compra um e doa outro. Que aí pelo menos você está fazendo uma boa ação e não tá acumulando. A gente não quer acumular coisas, né? Tipo, principalmente na fase da adolescência, tem muita menina que, tipo, vai lá, vai sair e procura uma roupa. Eu não tenho roupa. Claro que você tem roupa. Você já comprou 1 bilhão de roupas. Logo, essa frase, ela é até um cacuete que as pessoas têm, né? De falar assim, estou sem roupa. Pega até mal, né? Pega até mal falar isso, né, gente? Fala assim, eu queria aquela roupa X. E beleza, tudo bem, mas de repente, se você faz tanta questão de uma roupa nova ou algo novo, né? A gente tá falando de roupa, mas tem várias coisas. Tenta se desfazer daquilo que... Pra não ficar acumulando coisas, né? Como a Rafa falou, porque é feio, sabe? Num mundo onde tem gente passando fome, num mundo onde tem gente sem moradia, você ficar acumulando coisas é feio, é feio. Infelizmente a gente vive num mundo, muitos não tem nada e poucos têm muito, entendeu? A gente vive nesse mundo desequilibrado, nesse mundo onde os abismos entre pessoas ricas e pobres, eles estão cada vez maiores, e a gente vive nesse mundo, infelizmente. Mas já que esse mundo ele é moldado dessa maneira, que a gente, pelo menos, a gente tenha consciência de que esse formato tá errado e a gente saiba agir no mínimo com generosidade. No mínimo, com generosidade. E outra coisa, tipo, você que tem muita roupa e muitas delas você não usa, dá pra pessoa que não tem. Isso. Tipo, tem muita gente que não tem roupa e tem gente que tem 1 bilhão de roupa, igual eu falei. Vai lá e dá pra pessoa que não tem. As que você não gosta ou as que já estão pequenas. Entendeu? E assim, gente, se vocês jogarem no Google Finança para Crianças, como ensinar meu filho a lidar com dinheiro, vocês vão encontrar várias fórmulas, vários jeitos de lidar com as finanças e com as crianças. E são jeitos válidos. Mas eu acho assim, cada lar tem a sua rotina, tem o seu jeito. E aqui em casa a gente não tem nenhum roteiro, a gente não segue nenhum tipo específico de educação financeira, porque a gente mesmo aprende isso no decorrer das nossas vidas. O Duca falou que depois que eu entrei na parada as coisas melhoraram, mas isso não significa que eu seja uma boa administradora, não. Eu só sou muito mão de vaca, o que ajuda um pouco a pensar muito antes de gastar um dinheiro. Então, às vezes você tem conhecimento de finanças e você nunca parou para pensar que o seu filho precisa ter esse conhecimento. Ou às vezes a sua casa é totalmente bagunçada e você precisa ter uma educação financeira também. Então dá para procurar no Google cursos, dá para procurar
cursos gratuitos, se eu não me engano. Formulazinhas, eu já vi em sites como ensinar o seu filho a poupar, a investir. Isso é uma coisa que a gente está tentando muito nesses últimos tempos, entender sobre investir dinheiro, como que funciona isso, como que faz isso, porque a gente não sabe e a gente gostaria de saber. Então, a gente não é padrão, a gente não é nenhum manual de vida aqui para vocês copiarem, a gente só está tentando ensinar, ajudar e ensinar uma criança a cuidar do dinheiro de uma forma que o dinheiro não mande nela, que não seja só mais uma escravinha do dinheiro no mundo, nesse mundo louco, que é cheio de promoções e tentações e vontades, e controlar as vontades e controlar a forma que lida com o dinheiro, né? Pois é, eu resumiria esse vídeo dizendo que a gente tem tentado, na medida do possível, lidar com responsabilidade com as nossas finanças, saber que quando a gente tem dinheiro na mão, não necessariamente esse dinheiro a gente tem que olhar para ele como se ele existisse, não, ele está aqui guardadinho, porque no nosso caso, onde às vezes eu tenho show, às vezes não, às vezes eu vou precisar usar essas reservas, ou seja, trabalhar com reservas, ensinar esses valores para a Naomi. E também não somente ensinar esses valores para a Naomi, como também ensinar os valores de não ter acúmulo de coisas, e quando se tem um pouco a mais a gente agir com generosidade. E a gente tem tentado adquirir na nossa vida esse equilíbrio, ou seja, de ter uma vida simples, uma vida econômica, uma vida onde a gente saiba administrar o nosso dinheiro com sabedoria, a gente saiba aplicar dinheiro. Isso aí já é um próximo passo, nem vou entrar nisso porque eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, sobre aplicação, e é uma coisa que a gente vem discutindo sobre, que às vezes a gente fala muito sobre poupar, e quem entende mais de finanças, quem entende mais de economias, sabe que às vezes não é só poupar, às vezes é aplicar e investir em algo, né? E a gente está, na medida do possível, tentando aprender para nós mesmos e para que a Naomi, ela seja uma pessoa que tenha consciência do dinheiro, consciência do valor das coisas e consciência da não necessidade de acúmulos e também de agir com generosidade para com as pessoas. Acho que é isso, né? Tudo bem por você, não? Tá tudo... Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se não gostou, deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. Se você gostou demais, deixa nos comentários.